rogamos a Jesus que nos abençoe hoje, para que a gente tenha boas reflexões. Depois, não, gente, ter boas reflexões, bons pensamentos, né? Boas mudanças de conduta a partir do momento que a gente começa a aprender um pouco mais sobre ele, sobre aquele assunto. O conhecimento passa a ter sentido quando a gente usa a nossa vida prática, a nossa vivência cristã. Hoje, o tema que ficou para a gente conversar um pouco aqui é resignação. E se a gente for buscar conceitualmente o que vem a ser resignação, seria a submissão a uma pessoa ou a determinadas circunstâncias ou acontecimentos, sem revolta. Mas se nós buscarmos, do ponto de vista espiritual, resignação é muito mais do que você se submeter à vontade de alguém ou se submeter a uma situação que a gente realmente não consiga mudar. A resignação vai envolver a movimentação íntima do ser, a sua renovação íntima, a sua melhoria íntima, o seu entendimento sobre como você lida com as suas emoções. Nós vamos perceber que a maneira que nós lidamos é que mostra a chave de nós vivenciarmos as coisas do dia a dia. E nós sabemos muito bem que nem sempre as coisas vão muito bem. Ou, na maioria das vezes, nós temos problemas a resolver, nós temos pessoas difíceis que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, para nós nos integrarmos dentro desse contexto, é preciso que a gente entenda a resignação como uma virtude de um autodomínio, de um crescimento íntimo para lidar com isso tudo. E aí, diante disso, o que não é resignação, então? Porque dá a impressão que a resignação é uma postura passiva, uma inatividade, uma postura de inoperância, de falta de cumprimento de dever, de ociosidade. E resignação não é isso. Resignação é você lidar com as situações, mas movimentando o íntimo, no sentido de nós tentarmos mudar o que é possível e o que não é possível, que nós consigamos vivenciar bem com isso, sem que coisas externas nos amassem, sem que coisas externas nos tirem o ânimo de viver. Esse que é o papel da resignação. Então é preciso que a gente entenda essa virtude, porque se nós entendermos e começarmos a traçar estratégias para modificar a maneira que nós lidamos com as situações, nós vamos ver que a resignação é uma chave libertadora de nós mesmos. Porque nós tiramos do outro os sentimentos ruins e passamos para nós mesmos lidarmos com as situações difíceis ou pessoas difíceis. E aí a gente segue um pouquinho. Diante do que é e do que não é, eu vou ler, para a gente colocar aqui, mas não vai ser possível, eu vou ler. Opa! Vamos lá. Eu vou trazer um texto do Albino Teixeira, é um livro que chama Passos da Vida. Albino Teixeira com Chico, né? Eles fizeram um texto e trouxe para a gente entender que o problema não está no outro, mas na maneira que nós lidamos com isso. Então, Albino Teixeira e Chico nos dizem assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo insuperável.
não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa inteira da equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia em não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia em experimentar-lhes os alvíceres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Diante disso, a gente percebe que o problema não é a provação, a doença, o parente, a ingratidão, a pequenez nossa, mas a maneira que nós lidamos com isso. Porque todas essas situações geram sentimentos em nós. Gera mágoa, gera pavor, gera ciúme, gera inveja, gera tristeza, gera desânimo. Então, a resignação é exatamente nós vermos a situação, modificarmos o nosso íntimo, entender dentro do nosso íntimo o que isso está gerando de sentimentos, e com isso nós trabalharmos esses sentimentos para que isso não nos cause tristeza, desânimo, falta de atividade. Há sempre uma busca que, através dessas situações, dessas pessoas difíceis, que nós aprendamos com essa situação e com essas pessoas, e aprendendo a lidar com elas, nós vamos modificando nosso íntimo, e nós vamos trabalhando o orgulho que ainda nos está presente, a inveja que ainda nos é presente, a tristeza que ainda abala os nossos corações, a culpa que a gente sempre culpa o outro pelos problemas nossos. Então nós vamos trabalhando esses sentimentos, e é aí que a resignação está. Mas aí tem uma questão: e a lei divina? E se nós pensarmos, se nós temos um caminho kármico, se nós temos uma encarnação com um determinado plano, quando nós estamos sujeitos a essa lei divina, nós olhamos fazendo assim: tem que eu mudar? É a lei de Deus. Eu vou precisar passar por isso, eu vou passar por isso, eu vou precisar passar por aquele problema, eu vou passar por esse problema, não tem como eu mudar. E aí a gente busca na questão 851 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente disso. A lei divina, ela não é de um determinismo absoluto. Dependendo da maneira que nós estamos conduzindo a vida, que nós estamos trabalhando, exercitando bem, há uma mobilidade, se nós estamos indo bem ou se nós estamos indo mal. Não é uma coisa absolutamente reta, estreita, mas há nuances dessa lei divina que as coisas podem ser abrandadas ou não. E a lei divina nos convida a buscarmos uma coisa extremamente importante que anda junto com a resignação, que é a renúncia. O que é renunciar? Renunciar é quando nós abandonamos determinados prazeres ou determinados bens em favor de outras pessoas, em favor da felicidade do outro. É quando nós nos seguramos para que o outro seja feliz. Então, percebam que a resignação, a renúncia faz parte da resignação, ou os dois têm que andar juntos, E há um pedido para que nós exerçamos também a serenidade nas atitudes, porque quando somos serenos, nós vamos agir com a razão, e a razão nos convida a analisar as situações, as pessoas, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por essa situação, porque aquela pessoa difícil está na minha vida, e aí
nós entendemos que essas pessoas, essas situações, só estão mostrando para nós sentimentos que nós precisamos modificar, para que nós ganhemos mais felicidade, tranquilidade na vida, para que nós não percamos o ânimo em fazer o bem. Porque no fundo, as nossas profissões, as nossas atividades, as pessoas, a nossa vida é para que a gente trabalhe o nosso íntimo e a gente consiga ser melhor, mais fraterno, nós amarmos mais, nós perdoarmos mais, nós aprendermos com essas virtudes. Nós precisamos ganhar essas aptidões para a construção do nosso ser. E nós seguimos um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, onde Lázaro nos fala da obediência e da resignação. Onde Lázaro nos diz: a obediência é quando nós utilizamos a razão e buscamos entender as situações e as circunstâncias e como nós podemos modificar essas circunstâncias. Às vezes é possível que nós a modifiquemos, sim. Às vezes não. Aí é a sabedoria de aceitar que aquela situação ou aquela pessoa vai fazer parte do meu convívio, ou aquela situação eu tenho que passar por ela. E aí é o meu íntimo, o meu trabalho interno, de que as situações externas não destruam o nosso ser. As situações externas não sobrecarreguem a nossa vida de maneira que a gente perca o ânimo, perca a vontade, perca a felicidade na vida e passamos a lamentar, a lamuriar, a sermos revoltados e rebeldes, quando nós deveríamos entender as situações. Porque a partir do momento que nós temos um pouco de conhecimento, nós ganhamos um pouco de maturidade, o pedido é a nós, que nós nos modifiquemos. E hoje nós já temos isso. Não é modificar o outro. É uma prepotência nossa achar que nós vamos modificar o outro. Nós vamos modificar nós mesmos. Vamos modificar a maneira que o outro age na nossa vida. Isso nós podemos modificar. Deixar que o outro ou uma outra situação nos amasse, nos destrua, ou nós entendermos o momento, porque estamos passando por isso, e movimentarmos a alma no sentido de seguir, de trabalhar, de estudar, de aprender, não uma postura passiva, mas uma postura ativa de aprendizado, de trabalho, de operar, de entendimento do outro, né? E a resignação, Lázaro nos diz que é exatamente essa busca de nós entendermos que nós não somos os seres mandantes do universo, nós somos criaturas. Nós precisamos entender que o Criador tem seus desígnios e nós precisamos passar por determinadas experiências, e para passar por elas, juntinho com a resignação, além da renúncia, vem a humildade. Por que a humildade? Porque a humildade vai corrigir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa busca por acharmos que nós merecemos. Mas a verdade, nós precisamos entender que nós temos o que precisamos para aprender. Nós estamos numa infância espiritual. E aí é preciso que a gente tenha a humildade de reconhecer isso e entregar a Deus, não uma entrega passiva. Falando mais uma vez, resignação não é passividade, resignação não é ociosidade, resignação é trabalho, principalmente íntimo, para seguir nos caminhos da vida. E aí a gente traz alguns exemplos, né? Vamos falar de Jesus, que no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser entregue, né?
por um de seus apóstolos aos soldados romanos, Jesus se ajoelha no Monte das Oliveiras e reza ao Pai com essas palavras: meu Pai, se não é possível que essa taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Está em Mateus 26, 42. Então Jesus sabia que ia ser entregue, sabia que ia ser abandonado, sabia que ia passar pelos martírios, e ele reza a Deus: se não é possível que essa taça passe sem que eu a beba, que seja feita a tua vontade. Trazendo para a nossa vida, nós vamos ter dias ruins, noites sombrias, dores durante as nossas vidas. Nós estamos no planeta de prova e expiação, onde isso é comum, isso vai acontecer. E aí, que nós possamos ter essa imagem, essa lembrança, que nós sejamos capazes de dizer: Pai, que esse cálice, que essa situação, que essas pessoas, que essa vida está me trazendo essas situações, essas pessoas, que seja feita a sua vontade, que eu consiga passar por isso com o cumprimento do dever, seguindo no bem, operando com disposição e buscando ser feliz e levar felicidade e alegria ao próximo. A gente segue com mais um exemplo de Jesus, já no martírio. Jesus, com coroa de espinhos, açoitado, com uma cruz nos ombros, segue o Calvário num silêncio absoluto, um silêncio tumular, mas um silêncio não de covardia, um silêncio de um ser profundamente resignado e sabedor de que estava sendo fiel ao seu compromisso com Deus. E ele segue esse caminho sempre no silêncio, um silêncio que hoje, há 2000 anos depois, grita a cada um de nós, para que nós busquemos essa virtude da resignação, para que nós sigamos com bom ânimo, apesar das dores e dos sofrimentos. E a gente segue mais um exemplo, e de repente a gente pensa: mas Jesus está tão distante de nós, né? Nos comparar com um espírito nobre. E aí a gente vai para os apóstolos: 10 pescadores, um cobrador de impostos e um pequeno comerciante. Imaginem o que esses homens pensaram depois que Jesus morreu. Porque eles o abandonaram, o negaram, não o acompanharam no Calvário, cada um se escondeu. Imagine a culpa e a dor desses homens que viveram 3 anos praticamente na mesma casa com Jesus. A dor, a culpa, o remorso, eles não deixaram que esses sentimentos o destruíssem. Eles movimentaram o seu íntimo e se transformaram em gigantes do Evangelho. Difundiram o Evangelho aos 4 cantos, fizeram o que era possível e o impossível, pois a maioria deles morreu martirizada. Aí sim, eles cumpriram o dever, exceto João, que morreu mais velhinho, e Judas, que abandonou o trabalho no começo, mas que foi resgatado por Jesus, que não o abandonou. No momento de desespero de Judas, ele acaba se suicidando, e Jesus, logo depois da morte ou do desencarne, vai buscá-lo. Então, esses homens não se deixaram abater pelas situações externas. E quase todos morreram martirizados. E aí a gente segue um pouquinho. Lívia, talvez muitos de nós não conheçamos Lívia. Lívia foi esposa de Pablo Lentulus Cornélios. Quem era esse? O senador romano que foi escrito lá no livro há 2000 anos.
Hoje nós conhecemos esse senador romano como Emmanuel, mas à época o orgulhoso senador romano encontrou-se com Jesus e não conseguiu absorver a mensagem. No seu encontro com Jesus, ele cai de joelhos, chora, não entende aquele homem insignificante, simples, ninguém. Ele, o senador romano, cheio de orgulho, cai de joelhos, não entende por que isso aconteceu. E se mantém dessa maneira. E a sua esposa Lívia vive décadas com esse senador, ela que aderiu ao cristianismo, profundamente resignada, esperando, dando tempo para que seu esposo se renovasse. E infelizmente ela também morreu no martírio e foi ver a renovação do seu amado só 40 anos depois, onde a história é retratada no livro chamado 40 anos depois. É o livro que segue a sequência do Há 2000 anos. E a gente segue um pouquinho com outro, Paulo de Tarso, esse apóstolo dos gentios que trabalhou imensamente pelo Evangelho, teve uma dedicação descomunal ao Evangelho, mas preso em Roma, o imperador decreta sua morte e o soldado o leva para fora da cidade. E Paulo, ciente do dever cumprido, se ajoelha, o soldado com a espada em punho, e Paulo diz ao soldado: soldado, cumpre o seu dever, que eu já cumpri o meu. Tamanha a força íntima desse homem, que foi extremamente resignado durante toda a sua trajetória. Foi açoitado, foi preso, foi ameaçado de morte, fugiu, mas em momento nenhum deixou que situações externas abalassem a sua convicção como apóstolo de Jesus, como um devedor de Jesus, e o dever dele era nos trazer o Evangelho. Ele cumpriu com poucos a sua missão. E aí a gente segue um pouco e chegamos em Maria de Nazaré. Está descrito no livro, Lázaro Redivivo, onde Humberto de Campos nos traz detalhes, que não estão nos evangelhos, nos traz detalhes de Maria de Nazaré no momento em que Jesus é condenado. Jesus é levado para a casa de Caifás e João leva a notícia para Maria, que ele estava sendo preso, que estavam começando os açoites, a coroa de espinho, as chicotadas e aquela manifestação da insanidade humana para um homem que só trouxe amor, fraternidade e abraçou a todos que encontrou pelo caminho. Maria sai e vai tentar ver Jesus, a multidão empavorosa, e Jesus sendo levado para o Calvário, e ela não consegue conversar com Jesus, mas ela troca o olhar com Jesus. E ela troca o olhar, vê Jesus numa profunda serenidade, extremamente resignada. E Maria volta no tempo, quando o anjo esteve com ela e disse a ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres. E ela, ao pé da cruz, observa o seu filho sendo morto. E ela, naquele momento de tristeza profunda, pensa: Deus vai me tirá-lo dali. Mas raciocina um pouco mais e percebe, tem a intuição de que, como mãe, ela realmente desejaria que seu filho estivesse com ela. Mas antes de ser filho de Maria de Nazaré, ela entendeu que ele era um mensageiro de Deus. E como mensageiro de Deus, ele tinha que cumprir o seu papel para a humanidade. E ela se ajoelha ao pé da cruz e mais uma vez diz a Deus: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade.
E aí trazendo para nós, quando esses momentos difíceis, quando essas noites sombrias, quando a dor e o sofrimento tocar nossos corações, que nós tenhamos a serenidade de Maria e possamos olhar para o alto e dizer a Deus: eis aqui teu servo, Pai, seja feita em mim a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa força íntima de seguir, apesar das dificuldades. O Senhor nos abençoe.